dar seguimento, então, a nosso momento de pregação. Nós estamos seguindo a sequência no Evangelho de Marcos. Peço, então, que você abra a palavra de Deus neste Evangelho. Marcos, capítulo 13. Na semana passada, nós começamos este capítulo, que é um capítulo importante, que trata do sermão escatológico de Jesus. Um sermão que Jesus fez tratando das últimas coisas. E como eu havia dito, nós o veremos em 3 partes. Hoje é a segunda parte, a qual trata sobre a grande tribulação. Marcos 13, de 14 a 23. Na verdade, eu vou fazer a leitura de 14 a 27 para a gente pegar o contexto todo, mas hoje eu vou expor do 14 ao 23. A parte do 24 até o fim vai ser semana que vem. Mas eu vou ler até o 27 para a gente pegar o contexto todinho de forma completa. Então acompanhe a leitura, Marcos 13, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Até aí a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê do teu entendimento, ó Pai, para conseguirmos expor esse texto, para que a tua igreja o entenda e principalmente para que a tua igreja seja edificada por ele, ó Pai. Que possamos sair daqui sabendo mais de ti, querendo mais de ti, sendo confortados pelo teu evangelho, confrontados pela tua palavra e que isso molde a nossa vida e o nosso coração. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nos meus tempos de seminário, eu tive uma professora da matéria História da Igreja, que antes das provas, ela fazia uma aula de revisão. Isso é comum, muito professor faz isso, né? Uma aula de revisão antes da prova. E ela fazia o resumo de tudo que foi dado ao longo das aulas. Só que ela costumava repetir para a gente, para tentar fazer um alerta, para deixar a gente um pouco mais preparado, ela falava assim, ó, gente, para quem estudar vai ser tranquilo, mas tem que estudar. Para quem estudar vai ser tranquilo, vai ser moleza. E ela fazia uma coisa a mais que eu achava interessante. Ela ficava dando a revisão, ela ia para o quadro, ia escrevendo os tópicos assim de revisão, e vira e mexe ela virava e falava assim, olha essa parte aqui, ó, estuda essa parte aqui, ó, vai por mim, essa parte aqui é importante. E era batata
podia ter certeza que teria uma questão exatamente sobre aquilo na prova. Ela não dizia exatamente como é que a questão ia ser. Ela não falava se ia ser certo ou errado. Ela não falava qual partezinha daquele tópico ia cair. Mas ela nos dava o caminho para a gente se preparar para aquilo. Para a gente ter um norte a seguir para poder, então, estar preparado para a prova que ia chegar. E no texto de hoje, a segunda parte do capítulo 13 de Marcos, Jesus vai fazer exatamente a mesma coisa aqui para os seus discípulos. Ele está dizendo para os seus discípulos, prestem atenção nisso daqui, vai por mim, é importante, estejam preparados, e eu estou dando o caminho para vocês se prepararem, vai por mim. Ou nas próprias palavras de Jesus, no texto, lá no versículo 23, ele diz, estai vós de sobreaviso, porque eu tenho vos predito essas coisas. Jesus ele não está dizendo quem, quando, onde e como de forma exata, de como as coisas vão acontecer, de tudo aquilo que aparentemente vai acontecer, mas ele dá dicas sobre essas coisas e ele principalmente aponta o caminho para os discípulos poderem se preparar. Caminho esse que vai exigir essa preparação como? Com confiança no Senhor e com obediência ao Senhor. Isso que a gente precisa aprender nesse texto de hoje, sobre essa tão falada grande tribulação. O ensino sobre a grande tribulação é um grande alerta que a gente deve ter para estar preparado e obediente ao Senhor. É isso que Jesus quer para nós a partir dessa parte do seu sermão profético. Ele quer dizer para nós que o ensino sobre a grande tribulação é um grande alerta e que devemos estar sempre preparados e obedientes ao Senhor. A gente vai dividir esse estudo, então, nessa noite em duas partes. Primeiro, a gente vai ver o ensino de Jesus acerca da grande tribulação, o que ele quer dizer com isso. E, por fim, a gente vai ver o propósito que Jesus quer a partir desse ensino. Então, vamos ver, em primeiro lugar, o que Jesus nos ensina a partir do que ele diz sobre a grande tribulação. O que é essa grande tribulação? É a primeira coisa que a gente precisa ver. Então, lembre que nós estamos nesse capítulo 13 de Marcos, que é um sermão que trata das últimas coisas. No domingo passado, a gente viu a respeito dos sinais da vinda de Jesus, dos sinais também da destruição do templo que a gente viu, qual ele chamou de tempo do princípio das dores. Que a gente viu que a gente está nesse tempo, mas que esse tempo não indica que o fim está chegando. Na verdade, o texto está dizendo, ainda não é o fim, a respeito desses sinais. E eles também nem querem dizer que serve para a gente apontar, não, está mais próximo, está mais longe, é agora. Não, Jesus não está querendo com os sinais dizer qualquer coisa a respeito de tempo. A gente viu que os sinais servem para nos certificar, para nos dar a certeza de que Jesus vai voltar. A gente pode ter certeza disso vendo os sinais acontecendo. E a gente vê que os sinais estão realmente acontecendo no mundo exatamente como a forma que Jesus colocou. Guerras, fome, calamidades naturais. Isso tudo tem acontecido. A gente pode ter certeza, então, que o que ele fala de que ele vai voltar vai acontecer também. Mas agora, nessa segunda parte do texto, Jesus ele vai nos dar agora um indicativo temporal. Ele vai aumentar um pouco mais o que ele está dizendo. Ele fala, no verso 19, que aqueles dias de tamanha tribulação nunca haviam ocorrido desde o princípio do mundo, mas que também jamais haverá algo assim de novo depois dessas coisas. Ou seja, vai ser um evento único. Além disso, no versículo 24 que a gente leu também, Jesus volta a falar desses dias da grande tribulação, e diz que eles vão preceder o quê? A sua volta. É aí que a gente vê que Jesus dá algo a mais para a gente. Ele não está dizendo quando, mas ele está dando uma dica. Quando isso acontecer, essa grande tribulação, a minha volta está iminente. O Evangelho de Mateus
quando ele fala desse texto também, tem um texto paralelo lá no Evangelho de Mateus. Mateus ele fala a mesma coisa, só que ele acrescenta uma ênfase. Ele enfatiza que a vinda de Cristo será logo, ou seja, será imediatamente depois desse período de grande tribulação. Ou seja, a gente pode nos situar no tempo da seguinte forma: nós hoje já estamos nos tempos do fim, à espera do retorno de Jesus, no tempo que Jesus chamou de princípio das dores. A gente já está nesse momento da história. E agora Jesus nos ensina que depois desse tempo haverá uma tribulação maior, a qual ele nomeou, ou a qual nomeia-se aí grande tribulação, e essa vai preceder a volta de Jesus. É importante dizer uma coisa, que essa não é uma visão única a respeito desse texto. Esse texto ele causa muitas interpretações, porque ele tem versículos até difíceis aí de interpretar, mas a linha que eu vou seguir aqui é a que eu acredito ser mais coerente, que a nossa igreja segue em grande maioria, que ela é chamada de linha amilenista. Então, caso você queira se aprofundar nos estudos das últimas coisas, vai um termo para você: amilenista. Aqueles que não creem que vai ter um milênio específico que ainda vai chegar e tudo mais, que nós já estamos nesse período do fim. Essa é a doutrina das últimas coisas, segundo a visão amilenista. Então eu vou seguir essa linha de interpretação. Então vejamos então como é que Jesus vai nos explicar isso. Eu vou ler de novo a partir do versículo 14, a primeira parte do texto. E ela diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê e entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Então, a primeira coisa, o que é que vai marcar o início desse período de grande tribulação? Jesus ele diz para nós que vai ser o aparecimento do que ele chama de o abominável da desolação. Aí você me pergunta, tá, mas o que é isso? O que é esse tal de abominável da desolação? Jesus ele não está inventando um nome novo aqui. Ele poderia fazer isso, ele é Jesus, ele é Deus, mas ele usa as escrituras do Antigo Testamento para citar esse nome. Esse nome já apareceu no Antigo Testamento. O profeta Daniel, lá no seu livro, usa esse termo pelo menos 3 vezes. Ou seja, Daniel, que escreveu o seu livro 500 anos de Jesus, antes de Jesus, né, já fala sobre essa coisa aqui chamada abominável da desolação. Vamos dar uma olhada, e hoje a gente vai dar uma passeada em alguns textos da Bíblia, porque vai ser importante. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia em Daniel, na passagem que eu acho mais útil para nós aqui a respeito desse texto. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, lá no versículo 31. Daniel 11, lá no versículo 31. Olha o que está dizendo o texto de Daniel. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo aí está o nome, a abominação desoladora. Esse dele que está aí no versículo de Daniel, que ele começa, se refere ao que está lá no versículo 28, do mesmo capítulo aí de Daniel. É esse tal de homem vil. Este homem vil vai fazer o que, segundo o versículo 31? Profanar o santuário e acabar com o sacrifício diário. E isso seria um indicativo de que essa abominação desoladora estaria sendo estabelecida na terra. Lembrem, Daniel profetizou 500 anos antes de Jesus. E na história, pelo menos 2 vezes,
acontece algo que se encaixa nisso aqui que Daniel disse. E aí eu preciso que você se lembre do que a gente viu no domingo passado a respeito das profecias. Se lembra do que foi dito? Eu vou relembrar aqui para a gente. Profecias nem sempre são cumpridas de forma única em um momento só da história. Nem sempre é assim. Muitas profecias se cumprem ao longo da história, em períodos grandes, e além disso, com múltiplas ocorrências. Ocorre mais de uma vez aquilo que foi dito ao longo da história. E é o que está acontecendo aqui a partir desse texto que Jesus cita lá de Daniel. Deixa eu mostrar isso para vocês. Antes mesmo de Jesus, mas 350 anos depois de Daniel, teve um rei, e Daniel cita um rei, que é esse homem viu ali, teve um rei chamado Antíoco IV Epifânio. Esse rei, ele dominava a região ali, a região principal ali, que é a região que se tornou depois o Império Romano. E ele conquistou o território de Israel no ano 167 a.C. E esse rei, esse Antíoco Epifânio, ele começa uma campanha intensa para acabar com os costumes judaicos, para acabar com o culto judaico, para destruir os judeus, se fosse possível. E durante 17 anos os judeus resistiram. Mas no ano 150 a.C., esse rei, ele chega no ápice. O que ele faz? Tem lá o templo em Jerusalém. O templo tinha sido reconstruído, estava lá em Jerusalém sendo usado pelos judeus. Esse rei, ele entra no templo, manda construir um altar ao deus Zeus, que é um deus grego, né? E ele manda construir dentro do templo de Jerusalém. Além disso, ele proíbe os sacrifícios, lembra da profecia de Daniel, está falando que ia proibir os sacrifícios, ele faz exatamente isso, ele proíbe os sacrifícios, mas ele não se contenta com isso, ele profana o templo como? Ele pega um porco, o porco é um animal imundo para os judeus, e ele então mata, sacrifica esse porco ao deus Zeus ali no templo de Jerusalém, cumprindo exatamente o que Daniel havia profetizado. Ele faz exatamente o que está escrito lá. Os sacrifícios são barrados, o templo é profanado e o povo de Israel sofre. Isso acontece naquele período que a gente chama de período interbíblico, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus. Tem um tempo aí de mais ou menos 400 anos entre esses dois livros, e é nesse meio tempo que isso acontece. Mas como eu disse, não é só esse momento na história que se parece com o que está aqui. Tem um segundo momento na história que nos mostra isso também. E isso ocorre na década de 60, mais ou menos uns 30 anos depois de Jesus, uns 30 e poucos anos depois que Jesus morre e é ressurreto. E os judeus, nessa década de 60, eles se rebelam contra os romanos. Eles vão se rebelar contra o Império Romano. Eles não aguentam mais, então eles se rebelam contra os romanos. O que o imperador romano faz? O imperador romano, nessa época, é chamado Vespasiano. Ele envia seu filho para acabar com essa rebelião. E o seu filho vai, então, segue para Jerusalém, e no ano 67, Jerusalém foi sitiada, conta a história. E esse cerco durou 3 anos. Ao fim do ano, no ano 70, ao fim desse sítio, desse cerco em Jerusalém, quando os judeus não tinham mais qualquer força, porque os judeus estavam presos ali, não chegava comida, eles não podiam sair, eles já deviam estar cansados, na pobreza extrema ali. Então eles invadem Jerusalém, eles quebram os muros, eles destroem o templo, eles matam a maioria do povo judeu, profanando e destruindo tudo ali, e obviamente cessando também com o sacrifício diário, que é o que está na profecia de Daniel, porque o templo foi destruído. Inclusive no Evangelho de Lucas, que também conta essa mesma história, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas falam desse sermão profético de Jesus. Lucas, ele interpreta exatamente com esse acontecimento, com esse evento da história. Lá em Lucas 21, 20, vamos abrir lá? Lucas 21, 20.
Lucas 21, capítulo 21, versículo 20. Veja que Lucas, a partir do capítulo 21, a partir do versículo 5, ele vai falar exatamente a mesma coisa que está em Marcos. É o mesmo sermão de Jesus. Só que nessa parte que a gente está, olha o que Lucas fala, no versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém como sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e aí segue exatamente como o texto de Marcos. É o mesmo texto, é a mesma história, mas Lucas está acrescentando que seria um cerco em Jerusalém. Marcos não disse isso, mas Lucas já interpreta dessa forma, corroborando com a história da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. E aí, quando você olha para essas histórias, os versículos seguintes de Marcos 13, vamos voltar para lá agora, volta a sua Bíblia lá para Marcos 13. Os versículos seguintes de Marcos 13 vão fazer todo sentido quando a gente olha para essas histórias. Volta a sua Bíblia lá para a gente ver. Lá no versículo 14, tá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, ou seja, a desolação, se a gente lembrar da história do rei Antíoco, o que ele faz? Ele faz tudo onde ele não deveria estar. Ele profana o templo, ele coloca um altar no templo, ele mata, sacrifica um porco no templo. Não, ele faz onde ele não deveria fazer. A partir do versículo 15, Marcos vai falar umas coisas mais específicas. Na verdade, Jesus, no seu sermão, está falando outras coisas mais específicas. Quando as pessoas vissem esse tipo de coisa, que indica o abominável da desolação, quando eles vissem a cidade sendo sitiada, Jesus manda que eles façam o quê? Fujam, sem nem olhar para trás. Fuja da Judéia, vá para os montes. Porque quem ficasse ia morrer. O povo de Israel não ia aguentar o Império Romano. E Jesus já tinha profetizado isso. Quem estivesse no eirado, o que é o eirado? É como se fosse o terraço da casa, né? Ao invés de entrar na casa de novo, de você voltar pela escada de dentro para buscar alguma coisa, ele está falando, vai embora direto, pega a escada que desce para fora da casa de uma vez e foge, vai embora, o mais rápido possível. Ele também fala para quem estivesse no campo, não volta atrás se você esqueceu alguma coisa, só segue, não vai dar tempo, não vai embora, não faça nada disso. Nessa fuga, por isso aí que ele fala também que as grávidas e as mulheres que estivessem amamentando, ou seja, que estivessem com suas crianças, iam passar por uma dificuldade para poder fugir. Que elas não iam ter a velocidade necessária, o corpo não ia estar com o vigor necessário aí para poder fugir nessa empreitada. E a questão do inverno que ele cita é que nessa estação do ano, no inverno, é onde ocorriam várias tempestades, onde o clima era pior, certamente ia dificultar ainda mais a fuga do povo. Ou seja, Jesus está tratando desses eventos específicos aí e está mostrando, olha, estou alertando vocês, fujam, porque o que vai acontecer é uma tribulação que vocês, se não fizerem isso, vocês não vão aguentar. E por que Jesus é tão enfático nisso? Justamente porque, por causa dessa tribulação, veja aí o início do versículo 19. Porque serão dias de, aí dá o nome de todo o evento, de tamanha ou de grande tribulação. Por isso que esse evento aí é chamado, essa parte do texto, essa parte da história aí é chamada de a grande tribulação. Por causa disso aqui que Jesus fala. Porque serão momentos, serão dias de grande tribulação. E aí, então, a gente pode se perguntar, então a profecia se cumpriu plenamente com Antíoco e depois no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo? Será que é isso? Será que acabou por aí? Olha o restante do versículo 19 para ver se é isso mesmo. Ele diz, essa tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Então quer dizer que se o que ocorreu foi a pior tribulação que os judeus já passaram? Será que foi?
A gente pode até lembrar da história recente, né? Você lembra o que aconteceu com os judeus, por exemplo, no século passado? É dito, por exemplo, que nesse ano 70, quando Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído, foram mortos mais ou menos mais de 500 mil de judeus. Vocês lembram o que aconteceu no século passado, na Segunda Guerra Mundial? Hitler, o líder nazista, ele perseguiu intensamente o povo judeu, e é estimado aí que morreu mais ou menos uns 6 milhões de judeus, 12 vezes mais. Aí você pode perguntar, será que a Bíblia errou então? Aí a gente tem que lembrar, mais uma vez, da questão das profecias sendo cumpridas ao longo do tempo da história em ocorrências múltiplas. Então, a gente diz que esse trecho aqui da Bíblia ocorre em mais de uma oportunidade, mas até chegar no seu cumprimento pleno. Por quê? Porque esse tal abominável da desolação, ele não age só ali. Mas durante todo o tempo a igreja é perseguida, o culto tem sido profanado, seja em outro canto, seja aqui na nossa região, no nosso país, ou em outros locais, em outra época. Isso sempre tem acontecido, o mundo tem sido assolado. De maneira geral, esse abominável da desolação, ela é como se fosse uma expressão dessa hostilidade contra a igreja através da história. Jesus, então, está indicando que isso vai se cumprir ainda plenamente, ainda vai chegar um momento. E isso vai ser quando? Antes, exatamente antes da volta de Cristo. Vai ser o momento final, a grande tribulação, exatamente antes da volta de Cristo. No texto que a gente leu hoje, lá em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, a gente leu o capítulo todo porque eu achei importante, porque Paulo vai falar a respeito disso. Mas veja que Paulo lá, ele muda o nome, não precisa ir lá não, vou lembrar vocês. Paulo, ele muda o nome desse abominável, ele chama de como? De o homem da iniquidade. Ou então ele também fala do filho da perdição. E ele diz que essa pessoa, esse ser aí, ele vai se levantar contra Deus e contra o seu culto, ele vai trazer apostasia, ele vai fazer essas coisas sob o nome de Satanás, mas que quando Jesus retornasse, essas coisas iam cessar. Por quê? Porque Jesus ia destruir essa pessoa, esse abominável, esse homem da iniquidade. E Paulo, ele dá um alento para nós, né? Jesus vai destruir como? Com um sopro. Combina muito bem com o que está escrito aqui em Marcos. Então, Paulo também fala desse momento de grande desolação, de grande tribulação que vai ocorrer antes da volta de Jesus. Mas não são só esses textos, tem mais. E nem é lá em Apocalipse ainda. Por exemplo, abra sua Bíblia lá em 1 João. Primeira carta de João, capítulo 2. Pedir para vocês lerem 1 João 2, versículo 18. 1 João 2, versículo 18. Vamos lá, vou contar até 3, vocês leem. 1, 2, 3. Qual que é a hora que João fala aí? É a última hora. Ele também está falando das últimas coisas. Só que ele também muda o nome, veja. Ele não fala que nem é o homem da iniquidade, nem é o filho da perdição, e nem é o abominável da desolação. Ele usa outro nome, mas é sempre referindo à mesma coisa. Ele usa aqui o tão conhecido anticristo. E no versículo 22 desse mesmo capítulo aí de 1 João, ele vai dizer mais sobre esse anticristo. O que ele vai falar? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Ou seja, João ele vai dizer um pouco mais para a gente sobre esse ser aí que aparece, esse abominável da desolação, que ele nomeia também de anticristo.
E ele diz outras informações para nós. Ele vai dizer que, primeiro, que não tem só um, são vários. Ele vai dizer que tem mais de um. Tem muita gente que, quando fala sobre esse respeito, não vai aparecer uma pessoa que vai ser não sei o quê, a besta. E não... João está dizendo para nós, são vários. E, na verdade, ele diz até mais, ele abrange, ele diz que todo aquele que nega a Jesus pode ser considerado um anticristo. E ele diz também que já existiam no seu tempo anticristos. Ou seja, esse abominável da desolação, esse anticristo, é como se fosse um sistema que busca perseguir o povo de Deus a fim de que caia em apostasia. Ou seja, que negue o nome de Cristo. O que também combina muito bem com o que está lá em Marcos. Vamos voltar lá em Marcos? Marcos capítulo 13. Combina muito bem, principalmente com a segunda parte desses versículos que a gente está tratando hoje. Quando Jesus, ele está dizendo, que no versículo 20, se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. E aí ele fala que vai ter enganação, e aí ele fala que muitos vão se perder. Combina muito bem. Então o que a gente pode concluir desse ensino de Jesus aqui? Que esse evento, ele já se iniciou na história do mundo, mas que ainda haverá um pleno cumprimento. E esse pleno cumprimento, ele vai preceder imediatamente a volta de Cristo. E é sobre isso que se trata esse período da grande tribulação que Cristo está ensinando. Mas mais importante do que a gente entender desse momento, de que tentar entender o que Jesus quer dizer com esses versículos, é o que a gente precisa ver em segundo lugar no nosso sermão aqui. Qual é o propósito que Jesus quer para nós ao ensinar essas coisas? Essa é a segunda coisa que a gente precisa ver, o propósito de Jesus nesse ensino. Vamos reler o restante do texto? Do 19 ao 23, para a gente firmar isso aqui, para a gente poder entender. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Primeiro propósito de Jesus, então, ao ensinar sobre essa fase, esse evento, essa grande tribulação, é dar um alerta de que é grave. A periculosidade desse evento é grande, só que em contrapartida, a graça e a misericórdia de Deus também. Veja que se Deus não tivesse intervido nos eventos, que a gente já viu no ponto anterior, e certamente no evento futuro que vai preceder a volta de Cristo, ninguém se salvaria. Jesus está dizendo que todo mundo ia cair se a mão de Deus não intervisse. Se Deus não demonstrasse a sua graça, o seu amor sobre o seu povo, sobre os seus eleitos, se ele não tivesse abreviado o tempo por amor aos seus eleitos, ninguém ia subsistir, ninguém ia superar esse evento. E, meus irmãos, perseguições, sofrimentos que são o objetivo dessa grande tribulação, são coisas que levam à apostasia. A gente viu isso nos outros textos. Ou seja, pessoas negam a Cristo a partir dessas coisas. E o que eu quero dizer com isso? Que nos momentos difíceis, nos momentos em que a vida é amarga, é aí que o nosso coração se revela. E se ele não estiver bem firmado em Cristo, o texto diz que vai cair, o texto diz que não vai subsistir, a não ser que Deus
com a sua poderosa mão sustenha. E nessa profecia de Jesus, nesse texto, Cristo quer dar uma ênfase grande nessa questão da gravidade das tribulações, que ele chega a usar até uma hipérbole aí, que é um exagero para enfatizar o ponto dele. O que ele diz? Que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Se isso fosse possível, até os eleitos iriam ser enganados e cairiam. A gente sabe, meus irmãos, que uma vez eleito, uma vez salvo, não se perde a salvação. Isto é, não há possibilidade de você ser eleito e não ser salvo. Mas veja a ênfase que Jesus dá para o quê? Para mostrar a graça. Ele não está enfatizando a periculosidade. A gente gosta muitas vezes de focar no trem que é ruim, né? Jesus está focando na graça e no amor de Deus. Ele está mostrando para a gente que Deus está intervindo e Ele vai salvar mesmo em meio a tamanha tribulação. Graças a Deus Ele elegeu os seus. Esse texto aqui está enfatizando a predestinação, uma doutrina tão cara para nós reformados. Se Deus não agir por nós, a gente está perdido. É isso que Jesus está ensinando. Se depender de mim, eu estou perdido. Eu preciso que Deus me guarde. Eu preciso que Deus me sustente. E é isso que ele fala, que Deus vai guardar a fé dos seus eleitos. Porque se fosse possível que os eleitos caíssem, eles iam cair. E sabe, meus irmãos, sofrimentos, perseguições, são grandes oportunidades que temos para provar do amor de Deus. Para provar do amor de Deus. Para poder se aproximar do nosso Senhor. Porque no sofrimento uma coisa é certa. Ou ele nos leva a ajoelhar e chorar de desespero, ou ele nos leva a ajoelhar e clamar ao nosso Deus. Esses momentos de tribulação são bons testes para verificar o nosso coração. Se você vai se firmar no Senhor, ou se você vai sucumbir nos seus problemas, nos seus vícios, nos seus medos. Quando você está sofrendo, seu coração está sendo testado. E Deus está te chamando, vem para mim, prove do meu amor. É o que Deus está fazendo. E momento de grande tribulação serve para isso. Conta a história que, pelo primeiro historiador que a nossa igreja teve, que a igreja cristã teve, um homem chamado Eusébio de Cesareia, que quando ele conta a história do início da igreja cristã, ele viveu nos primeiros séculos e ele faz uma retomada aí da história da igreja cristã. E ele conta a história do sítio em Jerusalém, do cerco em Jerusalém, a destruição no ano 70. E ele fala que naquele evento muitos cristãos fugiram, tal como Jesus fala aqui nessa profecia. Ele inclusive diz que eles fugiram em cumprimento à profecia, se referindo a esse texto aqui. Mas, infelizmente, ele conta o outro lado da história também. Ele fala que muitos preferiram ficar. Ele fala que muitos resolveram voltar para a cidade de Jerusalém. Resolveram reentrar na cidade de Jerusalém no momento do cerco. Para quê? Porque não queriam abandonar seus bens, não queriam abandonar suas casas, não queriam abandonar sua cidade. Por quê? Porque eles duvidaram que Deus deixaria com que a cidade santa, Jerusalém, caísse. Eles estavam mais presos nas coisas materiais do que no próprio Deus. E quando os romanos destruíram os muros, conta-se que eles destruíram por completo a cidade, profanaram e destruíram o templo e mataram todos os que eles viam pela frente ali. Isso nos leva a uma nova aplicação com a qual eu vou finalizar hoje. Jesus ele está preparando os seus discípulos. E muitos erram em apenas dizer, Deus vai me guardar, não preciso me preocupar com mais nada. E não se preocupam em se preparar. Jesus está nos dando a clara advertência aqui, que nós devemos estar preparados até o fim,
pois até os eleitos, se possível, se perderiam. E como é que se dá esse preparo? Meu irmão, obediência. A palavra é obediência ao Senhor e à sua palavra. Aqueles cristãos que se lembraram da profecia de Cristo e o obedeceram, fugiram sem pegar nada, se salvaram. Tem um escritor do século XIX chamado Ryle, que ele fala sobre isso, e é algo que é importante para a gente aprender. Ele diz assim: o crente não deve negligenciar o uso dos meios dados por Deus só por ser crente, dizendo que Deus vai o guardar. Ele não deve imaginar que Deus cuidará dele e suprirá suas necessidades se ele não fizer uso dos meios e do bom senso que Deus lhe conferiu. Com toda certeza, ele pode esperar que Deus pode sim dar uma ajuda especial para ele em tempos de necessidade, mas ele precisa esperar essa ajuda enquanto faz uso diligente dos meios legítimos, ou seja, enquanto ele se prepara. Professar confiança em Deus, ao mesmo tempo que a gente fica sentado, ocioso e nada fazendo, não passa de engano e fanatismo. Para a gente trazer para o nosso tempo, é a mesma coisa de você vai fazer uma prova e você ora ao Senhor pedindo que Deus te abençoe, só que você não estudou nada. Isso é querer que Deus presenteie, não você, mas o seu pecado, a sua preguiça, a sua falta de responsabilidade. Jesus ensina para nós, por meio do ensino da grande tribulação, estejam preparados. Estejam alertas. Todos nós que estamos aqui e que se dizem ser cristãos, certamente se alegram em dizer que são salvos em Cristo Jesus. Jesus se deu por nós, sanando as nossas necessidades, perdoando os nossos pecados que nos afastaram de Deus e nos trazendo de volta para perto do Senhor, sendo nosso mediador. A questão é, o que eu faço com essa informação? A gente viu que certamente a gente não precisava, não tinha como nós fazermos alguma coisa, que a gente precisava que Cristo fizesse algo para nos alcançar. Ele que deveria nos alcançar, porque nós não conseguiríamos o alcançar. Mas a partir do momento que ele nos alcançou, o que eu faço? Se você permanecer como estava na sua vida antes de conhecer a Cristo, isso significa enganação, fanatismo, e não que Cristo mudou o nosso coração. Mas se ele mudou de fato, nós respondemos em obediência fiel à sua palavra e grato louvor a ele pela salvação. As tribulações, meus irmãos, são testes constantes disso na nossa vida. E logo antes de Jesus voltar, vai haver uma última e grande tribulação, que se fosse possível até os eleitos cairiam. Isso quer dizer que somente os realmente fiéis ao Senhor, os que Deus escolheu para si, prevalecerão. Isso é um chamado para a gente examinar o nosso coração e ver se a gente realmente está entregue ao nosso Senhor. Aos não eleitos, esse texto aqui é para se tremer. Quem não entende a história e fala da grande tribulação, treme, tem medo, porque Cristo é enfático em dizer que vai ser difícil e que tem que correr para Ele para se salvar. É para chacoalhar mesmo a gente. Mas para aqueles que são eleitos, para aqueles que amam ao Senhor Jesus de todo o seu coração, esse texto não é para tremer, esse texto é para incentivar, esse texto é para tremer o nosso coração de alegria, para que a gente busque ainda mais o Senhor, e para que a gente prove ainda mais do seu amor, da sua graça por nós. Após a tribulação, meu irmão, a gente, como cristão, a gente pode ter certeza que o Filho do Homem vem. Semana que vem a gente vai ver sobre isso. Mas que depois da tribulação,
vai haver paz. E essa paz pode estar no nosso coração desde já. É isso que a gente tem que acreditar. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós estamos alegres em saber, ó Deus, que o Senhor nos salvou, que o Senhor interviu na história, interviu nas nossas vidas, porque se dependesse de nós, não só na grande tribulação final, mas em quaisquer outras tribulações, nós cairíamos, Deus. Mas o Senhor nos guarda e nós louvamos ao Senhor por isso. E pedimos, ó Deus, que essa paz inunde o nosso ser, inunde a nossa vida, e que nós não precisamos temer esses eventos difíceis do final, porque nós temos o Senhor nos nossos corações, e isso nos traz grande paz. E é no nome de Jesus que nós oramos e louvamos por saber disso. Amém.